Deus ama esse lugar e colocou nos nossos corações uma chama muito forte por essa terra. Eu vejo uma igreja relevante, tanto espiritualmente quanto socialmente. Uma igreja que tem o poder, através da sua intimidade com Jesus Cristo, através do seu compromisso com Deus, de mudar toda a sociedade ao seu redor. Que tem o poder de conectar pessoas imperfeitas a um Deus perfeito. Nesse tempo, temos o início de uma nova estação para Teresina, Piauí. Essa é a igreja que eu vejo. Andava levando o passado em mim, culpado por todas as minhas ações. Achava que estava bem longe da graça, então me guiou ao caminho. Quando eu estava perdido, foi você que me encontrou. Quando meus medos me cegavam, os seus olhos pude ver. Quando eu estava sufocada, você era o ar que eu respirava. Me destes fé, agora eu posso prosseguir. Eu estou vivo, renasci, a liberdade encontrei. Deus, seu amor transborda em mim, me salvou da fornalha. Sou sobrevivente, sou sobrevivente. Agora só vejo seu grande amor. Onde quer que eu vá, não me deixará, pois do meu ser tirou o peso que me afastava de ti. Me destes fé, agora posso prosseguir. Eu estou vivo, renasci, a liberdade encontrei. Deus, seu amor transborda em mim, me salvou da fornalha. Sou sobrevivente, sou sobrevivente. Pra sempre, meu Deus, pra sempre, meu Senhor, você me fez mais que vencedor. Pra sempre, meu Deus, pra sempre, meu Senhor, você me fez mais que vencedor. Pra sempre, meu Senhor, você me fez mais que. Eu estou vivo, renasci, a liberdade encontrei. Deus, seu amor transborda em mim, me salvou da fornalha. Eu estou vivo, renasci, a liberdade encontrei. Deus, seu amor transborda em mim, me salvou da fornalha. Sou sobrevivente, sou sobrevivente. Me salvou da fornalha, sou sobrevivente.
Olá, querido, seja bem-vindo a mais uma reunião na Paz Church Teresina. É um prazer te ter aqui conosco e após um lindo momento de adoração ao nosso Deus, eu quero te convidar a se concentrar, a se acomodar onde você estiver para receber mais de Deus nesse momento. Nós temos alguns pedidos de oração que foram recebidos na quarta-feira por meio do Instagram e os pedidos de oração são cura de enfermidade, portas para emprego,
pessoas pedindo para orarmos pelos nossos líderes, crescimento do Evangelho em Teresina e no Piauí, no estado do Piauí, e também gratidão pelas bênçãos e pela igreja. Então, vamos orar agora por esses pedidos de oração e vamos estar com o coração grato ao nosso Deus nesse momento, amém? Paizinho, nós somos gratos, Deus, porque o Senhor é tão bom conosco e nesse momento nós queremos te pedir, Deus querido, abre portas de emprego, Pai amado. Deus querido, que o Senhor esteja honrando essas pessoas que estão buscando, Pai amado, formas dignas de conseguir crescer na vida, Paizinho. Deus querido, eu também te peço, Pai amado, cura de enfermidade, Pai amado. Vai nessas pessoas, Deus querido, que estão precisando do Teu toque, Pai querido, que o Senhor possa estar curando e livrando elas de todo mal, em nome de Jesus. Pai amado, nós também te pedimos, Deus querido, pelo crescimento do Evangelho na nossa cidade de Teresina e também no estado do Piauí, Deus querido. O Senhor é o Deus dessa terra, então nós declaramos, Pai querido, mais de Jesus nessa terra, em nome do Senhor. E somos gratos a Ti, Deus querido, por tantas bênçãos, Pai amado. Pedimos também, Deus querido, pelos nossos líderes, por toda a nossa liderança, Deus querido, que o Senhor esteja cobrindo todos eles com poder e graça. Em nome de Jesus, amém. E agora, querido, eu gostaria de te motivar a investir o seu dinheiro em pessoas. A Bíblia diz em João 6:27 que nós devemos investir no que é eterno. E o que é eterno? Pessoas. Ganhar pessoas para Jesus, conquistar pessoas para o reino. Isso sim é eterno. Então invista no que é eterno. Amém? Então, se você se sente em paz, se você se sente livre para estar exercendo sua generosidade nessa casa, na Paz Church Teresina, sinta-se livre para estar entrando em contato conosco através do direct do Instagram. E agora, nós teremos um momento muito incrível, um momento separado por Deus para você, certo? Com o nosso querido e amado pastor Rômulo, que vai estar pregando para você nesse momento, vai estar trazendo a palavra de Deus para você. Então, se concentre e o melhor de Deus está por vir. Olá, Paz Teresina. Estamos muito felizes de ter mais um momento com você. Essa reunião realmente é algo muito especial para os nossos corações e cremos que essa reunião também é muito especial para o seu coração. Muito feliz por estarmos conectados por esse canal, por estarmos conectados por um só Espírito, por estarmos conectados por uma só fé. Muito grato a Deus por esse momento. Quero dizer para você que, independente da situação que você esteja vivendo, Deus tem um projeto, Deus tem um plano, sabe? Deus sempre tem algo a mais do que nós pensamos. Então, nesse momento, eu quero te convidar a nós fazermos uma oração juntos, sabe? Em prol desse momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de dificuldade, sabe? Um momento em que nós temos muitas incertezas e inseguranças, mas é importante que nós coloquemos Jesus Cristo no centro da nossa vida, no centro da nossa história, para que tudo ocorra de acordo com a vontade dele. Porque eu quero te falar uma coisa, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então oremos. Senhor misericordioso, seja louvado o teu nome, seja engrandecido o teu nome, glorificado nos céus e na terra, Deus. Muito obrigado, Pai eterno, pela tua mão, muito obrigado, Pai eterno, porque tu nos é presente, Pai de misericórdia. Somos gratos, Pai amado, porque a tua mão nos acompanha. Deus, nesse momento te pedimos, Pai amado, que os nossos corações estejam cativos a essa mensagem para que nós possamos aprender, para que nós possamos absorver, para que nós possamos crescer, Pai amado, nos teus ensinamentos, Pai amado, na tua palavra, Pai querido, na nossa vida pessoal, Pai amado, através do que tu nos ensina. Amém. Queridos, nós temos passado por esse tempo de dificuldade, mas eu quero te falar uma coisa. Esse tempo de dificuldade não é o fim. Viemos de um ano virtual, viemos de um ano onde as coisas aconteceram de uma forma muito diferente. Mas eu quero te dizer que isso não é o fim. Sabe, há continuidade. O melhor de viver com Deus é que nós sabemos que há continuidade. Há continuidade a partir da morte, há continuidade a partir da dificuldade. Há continuidade, nada acaba onde nós pensamos que acaba, porque o nosso Deus, ele é eterno. E ele nos propõe sermos eternos também. Então que nós tenhamos isso sempre em mente.
eu quero te falar nesse momento, por esse canal, sobre um assunto muito interessante, um assunto que às vezes nós não trazemos à memória, um assunto que às vezes nós não trazemos à percepção, que é sobre a força. Eu quero te falar uma coisa, existe força em você. Sabe, existe força nas tuas atitudes, existe um impacto que nós podemos gerar através do que nós fazemos. Existe um impacto através do que nós pensamos, existe um impacto através do que nós falamos, existe um impacto. E nós temos que ter ciência desse impacto, sabe? E nesse momento eu quero te falar sobre força. Existe um homem na Bíblia que ele nasceu em 1200 a.C. O seu nome era Sansão. Ele vivia na tribo de Dan, que era uma das 12 tribos de Israel. E ele era filho de Manoá e de uma mulher estéril. Eu não sei se você já teve o prazer de ver um milagre desses acontecendo, de uma mulher que era estéril, hoje poder dar a luz, sabe, trazer a vida a alguém. Mas nós tivemos a oportunidade aqui mesmo, no estado do Piauí, na cidade de Valença, existe alguns amigos nossos que passaram por isso e podem testemunhar sobre esse milagre. Pessoas que viveram realmente coisas incríveis e hoje a sua casa serve a Deus, a sua casa está disposta à obra, porque eles entendem o quão grande é e o quão grandes são os milagres do nosso Deus, as bênçãos dos nossos Deus. Então eles são gratos a Deus por isso. Então esse homem era filho de uma mulher estéril e de um homem chamado Manoá. Eles estavam na tribo de Dan e esse homem chamado Sansão, ele foi um dos juízes de Israel. Por 20 anos ele julgou sobre a tribo de Dan. E isso é algo que nós temos que perceber, porque isso vai ser muito útil no decorrer da nossa mensagem de hoje. Sansão, ele nasceu, ele cresceu, e ele foi, antes do seu nascimento, comissionado a uma missão. Ele foi comissionado a uma missão e a sua missão era libertar. A palavra de Deus diz, lá no livro de Juízes, entre o capítulo 13 e o capítulo 16, que é onde nós vemos essa história, que Sansão foi comissionado a começar a libertar o povo de Israel. Sabe, porque naquela época eles eram muito assolados por um povo, que nós falamos já sobre esse povo em uma das nossas ministrações, aqui por esse canal, que era o povo filisteu, que era um povo que tinha vindo ali do lado mediterrâneo e tinha se alocado na região sul de Canaã e vivia em constante batalha contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. Então Deus fez esse milagre, fez esse prodígio para que aquela criança fosse comissionada a uma missão. Comissionada a uma missão, e a sua missão era começar a libertar o povo de Israel. Para que ele fizesse isso, Deus colocou sobre ele uma força extraordinária. Ele era munido de uma força extraordinária, uma força que os outros homens não tinham. Ele tinha um compromisso, um voto com Deus, ele e sua mãe, que tornavam eles nazireus. O que eram os nazireus? Nazireus eram pessoas que se separavam para Deus, pessoas que se separavam das coisas do mundo para viver as coisas de Deus, assim como nós fazemos. Então, eles faziam isso, eles eram pessoas separadas e ele não podia cortar o seu cabelo porque era uma ordenança de Deus. Ele não podia cortar o seu cabelo porque era uma ordem de Deus. E é muito incrível quando nós começamos a entender o peso que tem as ordens de Deus nas nossas vidas. Quando nós começamos a ver que a ordem de Deus é algo muito crucial nas nossas vidas, porque nós estamos debaixo da cobertura de Deus. Se nós queremos as bênçãos dele, se nós queremos a graça que ele tem para oferecer, nós temos que nos colocar debaixo da sua cobertura. Sabe? É muito importante que nós entendamos isso, que nós possamos assimilar esse processo. E Sansão, ele cresceu com esse objetivo, cresceu com essa comissão, ele cresceu dessa forma, sabe, realmente projetado para que ele fosse um dos libertadores de Israel. Só que Sansão, ele tinha algumas questões para resolver em si, antes de cumprir com o propósito de Deus. Não sei se você já está começando a se identificar e entender que nós hoje precisamos consertar algumas coisas em nós, precisamos melhorar algumas coisas em nós para que Deus faça a sua obra em nossas vidas.
é interessante que nós possamos começar a conectar essa história à nossa vida. E ele precisava consertar algumas coisas. E nós vamos falar exatamente sobre isso hoje. Sabe? Eu falei no começo que nós falaríamos sobre força, mas nós não temos como conhecer a força se nós não conhecemos a fraqueza. E hoje eu vou falar para você sobre 3 pontos, 3 fraquezas de Sansão que o afastou de cumprir o que Deus comissionou para a sua vida. Posteriormente eu quero falar para você exatamente o antônimo disso. Quero te mostrar as graças de Deus, sabe? Coisas que nós fazemos que deixam o coração de Deus orgulhoso, que deixam o coração de Deus feliz. E continuando a história de Sansão, ele um dia estava caminhando pela região de Tâmina e se afeiçoou por uma filisteia. E quem era essa filisteia? Era uma mulher do povo, exatamente o povo que era... exatamente o povo que vivia contra, ou que batalhava contra o povo de Israel, que era o seu povo. Ele sendo um líder de uma tribo, ele não podia se dar o luxo de se colocar em uma situação dessas. Seus pais, com muita sabedoria, o instruíram dizendo: querido filho, Sansão, será que não tem uma mulher israelita que lhe agrade? Será que não tem alguém aqui que te agrade? Ei, esse povo é um povo perverso, esse povo é um povo que realmente eles não querem o nosso bem, e você vai se colocar numa situação onde você vai ficar dividido entre o povo da sua esposa e o seu povo. Isso é muito complicado, Sansão. E Sansão, assim como nós muitas vezes, insistiu em fazer aquilo que não era da vontade dos seus pais, aquilo que não era da vontade de Deus, e aquilo que não era o propósito dele. Isso é muito semelhante a coisas que nós fazemos. E isso já vai dar o primeiro ponto para a nossa ministração de hoje sobre as fraquezas de Sansão. As fraquezas de Sansão, o primeiro ponto é a desobediência. Sansão permaneceu nessa desobediência, ele decidiu realmente ir contra a vontade dos seus pais, ir contra a vontade de Deus e casou-se com essa filisteia. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a história em que Sansão mata 1000 homens com uma queixada de um jumento. Não sei se você já ouviu essa história, mas existe essa história na Palavra de Deus, existe essa história na Bíblia, é uma história bem curta. Se você lá olhar no livro de Juízes 13 ao 16, nós vemos essa história completa. E ele mata 1000 homens filisteus com uma queixada de jumento. Você sabe quem trouxe essa confusão? Você sabe quem trouxe esses 1000 homens para a porta de Sansão? Esses 1000 homens foram até a porta de Sansão por causa de uma confusão que ele conseguiu arranjar lá entre os povos filisteus, com os convidados do seu casamento, com essa mulher filisteia. Ei, o fruto da desobediência nunca é vida, querido. O fruto da desobediência nunca é bom. O fruto da desobediência nunca é positivo. Ei, eu cresci ouvindo meu pai dizendo a mim: Rômulo, quando você desobedece, existe dor. Desobediência dói. Não sei como é na sua época, na minha época doía mesmo na pele. Sabe, outra coisa que ele sempre falou foi que é melhor obedecer do que padecer. É melhor obedecer do que sofrer. É melhor obedecer do que morrer. Ei, querido, é melhor obedecer. Existe bênção sobre a obediência porque nós preferimos desobedecer. Sabemos que existe bênção sobre a desobediência, ou bênção sobre a obediência, porque nós preferimos sofrer com a desobediência. Isso é algo que nós precisamos assimilar, e nós vemos isso na história não só de Sansão, mas vemos isso na história de Jonas com a baleia. Jonas sofreu consequências de coisas que não era para ele sofrer. Ele sofreu consequências de coisas que não era para ele viver. Por que ele sofreu isso? Exatamente por causa da desobediência. O malefício de ter passado 3 dias no mar, sabe, dentro da barriga de um peixe, e isso é algo muito sério, sabe, e prejudicial para a história de Jonas. Por que nós vamos prejudicar as nossas histórias com desobediência? Vemos isso também na história de Sansão, como falamos, na história do jovem rico que se absteve da história. Ei, ele se absteve de ter seu nome marcado na história simplesmente por desobedecer, simplesmente por não querer cumprir os mandamentos de Deus, simplesmente por achar que sabia mais. Ei, e nós passamos por isso.
Nós sempre estamos nessa condição de achar que sabemos mais do que Deus, que sabemos mais sobre nós do que nossos pais, sabemos mais sobre nós do que todo mundo. Ei, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus, Ele é o seu Criador, seus pais criaram você, viram você crescer, sua família viu isso. Ei, não existe quem conheça você melhor do que Deus e a sua família, não existe. Sabe, por mais que você ache que se conhece muito, que eles já viram você reagir, eles já viram coisas que você talvez não lembre, então eles conhecem muito você. Então a desobediência, ela é algo prejudicial de verdade, nós vemos isso nas nossas próprias histórias. Nós temos o costume, querido, de querer aprender sozinhos. Nós sofremos porque nós queremos aprender sozinhos. E outra coisa que o meu pai sempre falou para mim foi que o homem inteligente, ele pode até aprender com seus erros, mas o sábio no espírito, ele aprende com o erro dos outros. E nós não precisamos aprender com os nossos erros, porque os nossos pais já sofreram por nós. A nossa caminhada é a partir daqui, e não viver novamente o que eles viveram para passar para os nossos filhos o que eles tentaram passar para nós e os nossos filhos não assimilarem também. Nós temos que ter propriedade e autoridade para falar sobre isso, mas como nós teremos autoridade se nós vivemos em desobediência? A obediência, existe benefício na obediência. A desobediência foi uma das fraquezas de Sansão. Desobediência significa fraqueza com outro nome, querido. É fraqueza com outro nome. Sabe, Sansão teve como uma das suas maiores fraquezas a desobediência. Quantas vezes nós fomos bem-sucedidos sendo desobedientes? Quantas vezes você foi bem-sucedido sendo uma pessoa desobediente, sendo uma pessoa que desobedece? Sendo uma pessoa que não honra os seus pais, sendo uma pessoa que não honra a sua família, sendo uma pessoa que não honra o seu cônjuge, sendo uma pessoa que não honra a sua casa, principalmente sendo uma pessoa que não honra a Deus. Quantas vezes você foi desobediente, desonrando os seus próprios princípios? O que você ganhou com isso? Ei, não existe vitória nisso. Sabe, quando nós agimos dessa forma, não existe vitória. Nós não podemos ser desobedientes. Nós vemos, sabe, em Cristo Jesus, nos evangelhos, o cumprimento da obediência. Ele nos ensinou como obedecer. Quando nós vemos a Bíblia no completo, nós começamos a entender alguns pontos. Por exemplo, o Novo Testamento, ele nos mostra pessoas que foram bem-sucedidas e mal-sucedidas com a desobediência e com a obediência. Pessoas que foram mal-sucedidas com a desobediência e bem-sucedidas com a obediência. Nós vemos essas histórias, esses relatos na Bíblia no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós aprendemos como nos manter obedientes de acordo com os ensinamentos que Jesus Cristo deixou ali no comecinho do Novo Testamento. Então, tudo é uma linha, sabe, que não pode ser separada, não pode ser movida, não pode ser repartida, não pode ser fragmentada. Nós vemos dessa forma e isso é muito interessante, porque nós assim podemos assimilar melhor o que Deus quer passar para nós. Ele mostrou exemplos de pessoas que sofreram por causa da desobediência. Aí em Jesus ele mostra o exemplo de uma pessoa que cumpriu todas as ordens, que cumpriu com a obediência. E posteriormente nós vemos nos livros escritos por Paulo como nos manter na obediência ensinada por Jesus Cristo. Sabe, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 5, nós vamos ler o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 2, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem é esse espírito do poder do ar, querido? O espírito do poder do ar é aquele que não merece estar atuando na tua vida, sabe? Só porque você resolveu ser desobediente. Você não pode ser assim, você não pode fazer isso, porque você está dando lugar a esse espírito. E quem é esse espírito ruim? Aquele que não merece viver em você, porque você é templo e morada do Espírito Santo e não de qualquer outro espírito. Não é lugar dele, sabe? Não é o lugar de fala dele, não é o lugar de estar. Ele não pode estar aí, ele não tem poder de presença
em você e você às vezes fica dando lugar a ele com a sua desobediência. Isso são palavras do próprio apóstolo Paulo. No versículo 3 diz o seguinte: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Isso já nos leva ao nosso segundo ponto, que é o ego. Sabe, a segunda fraqueza de Sansão foi o seu ego. Querido, eu quero te falar uma coisa, o ego é uma fraqueza no caráter que não tem dimensão de tão grande. Sabe, o nosso ego é uma fraqueza no nosso caráter que não tem parâmetro para o poder que ele tem de destruição das nossas vidas. Nós não podemos viver assolados e dominados pelo nosso ego porque ele é extremamente tóxico à nossa vida. Eu ouvi uma frase uma vez em um filme que a pessoa dizia que a maior vontade dela era viver longe dela mesma. Era viver longe dela mesma. E eu acho que essa pessoa conseguiu assimilar exatamente o que nós queremos passar aqui hoje, que é: nós precisamos estar longe do nosso ego porque ele é tóxico para a nossa vida. Sabe? E o ego é a pior das idolatrias. Segundo o livro de John Bevere, Kryptonita, nós vemos que ele considera várias coisas idolatria, mas ele usa como base para falar sobre isso que todo pecado consciente contra Deus é idolatria. E o ego é um dos pecados conscientes contra Deus. Nós sabemos que nós somos. Nós sabemos que nós somos egocêntricos, nós sabemos que nós somos egoístas, nós sabemos que somos assim. Por isso ele se torna uma idolatria. E é a pior idolatria porque, Rômulo, eu quero te falar uma coisa. É a pior idolatria porque ela pode destruir um instrumento que poderia estar sendo usado nas mãos de Deus. Quem é esse instrumento, querido? Esse instrumento sou eu, é você, somos nós. Sabe, nós corremos o risco de sermos destruídos pelo nosso próprio ego, ao invés de estar sendo usado pelas mãos de Deus para abençoar pessoas, para amar pessoas. Sabe, amar as pessoas ao nosso redor, amar a nossa família, amar as pessoas que nos tratam mal, amar as pessoas que estão precisando de amor, sabe? Ei, Teresina tem sido uma das cidades mais assoladas pelo problema da depressão, sabe? Pela patologia, por essa patologia. Nós vemos pessoas todos os dias tentando ou cometendo suicídio, sabe? Tentando contra a sua própria vida. E isso é para nós que somos cristãos, que vivemos por um propósito muito maior do que nós mesmos, isso é algo inadmissível. Mas para que nós entendamos, possamos ver dessa forma, para que nós possamos tornar isso inadmissível para nós, nós temos que entender que nós não vemos primeiro, sabe? Nós não estamos em primeiro lugar, sabe? Sempre vai ter alguém à nossa frente, sempre vai ter uma prioridade que vai ser outras pessoas. E nós só vamos poder viver isso, ei queridos, nós só vamos poder viver isso se nós abandonarmos o nosso ego. Sansão, ele sofreu muito por causa do seu ego. Ele tinha tudo para ser o rei de Israel, querido. Ei, Sansão tinha tudo para começar o reinado sobre Israel. Ele tinha tudo para ser um grande, sabe, um grande nome realmente relevante para Israel. Foi relevante, mas poderia ter sido muito mais. Ele só foi relevante porque foi comissionado a ser. Ele foi escolhido para ser relevante. Mas se ele tivesse colocado na brecha, se ele tivesse, sabe, realmente abandonado o seu ego, abandonado a sua desobediência, que foram os dois pontos que nós falamos, as duas fraquezas até agora que falamos, ele teria sido muito melhor sucedido. Sabe, mas ele não passou nem na prova básica que foi ser juiz. Ele não teve humildade para obedecer a Deus no cumprimento da sua missão, e nós vemos isso lá em Juízes, capítulo 13, versículo 5, na parte B, onde Deus diz a ele: ei, você foi comissionado, a ele não, a sua mãe, que ele diz: ei, seu filho será comissionado para começar a libertar o povo de Israel. Ele estava muito tempo preocupado com as suas próprias vontades, ao invés de viver a vontade de Deus. O propósito era muito maior do que ele mesmo e ele não conseguia compreender, ele não conseguia ver. E por que ele não conseguia ver? Porque ele sempre estava olhando pela ótica do ego, ele sempre estava olhando pela lente do ego, a lente de si mesmo. E para que nós possamos ver outras pessoas, nós precisamos deixar de nos olhar. Para que nós possamos ver outras pessoas ao nosso redor, nós precisamos deixar de olhar para nós em primeiro lugar. E ele não fez isso
E nós precisamos aprender a abandonar a ótica do nós mesmos, abandonar a lente do ego para começar a olhar para outras pessoas. Sabe por quê? Porque assim como a ordem de Sansão era começar a libertar o povo de Israel, a ordem para você hoje é começar a amar e libertar as pessoas à sua volta. A ordem de Deus, que nós vemos lá no livro de João, é ame as pessoas como eu amei vocês. O que foi que Jesus fez, querido? Jesus foi capaz de dar a sua própria vida para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos libertos. Se ele teve essa capacidade, foi nos ensinando que nós também podemos fazer. Talvez você não chegue a dar a sua própria vida para que pessoas sejam salvas, mas às vezes nós podemos amar as pessoas dando a elas o benefício da dúvida. Nós podemos amar as pessoas dando a elas a oportunidade, sabe, de mostrar a sua melhor versão. E isso nos mostra também a nossa melhor versão. Quando nós oportunizamos pessoas, sabe, a serem melhores, nós estamos nos oportunizando a viver a nossa melhor versão, querido. E nós temos que entender isso, nós precisamos conectar a vontade de Deus, sabe, a nossa vida hoje. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã. Não é perdoar só depois de amanhã, não é perdoar em tal data, não, é perdoar agora. Sabe, no momento que você está aí, eu não sei se você está sentado, de pé, eu não sei como você está, mas eu quero te falar uma coisa, esse é o momento de você lançar perdão sobre as pessoas, porque a ordem de Deus foi que você amasse as pessoas como Ele nos amou, e Ele nos amou a ponto de perdoar os nossos pecados. A ponto de perdoar os nossos pecados e as nossas falhas. Assim como Ele perdoou os pecados de Sansão, as falhas de Sansão, as falhas de Davi, as falhas de Jonas, as falhas de grandes nomes, assim como Ele perdoou as falhas de Pedro, que o negou 3 vezes antes da sua morte, assim como Ele perdoou, Ele perdoa as suas falhas, por que nós não conseguimos então perdoar as falhas dos outros? Nós precisamos abandonar o ego para viver a melhor estação da nossa vida, sabe? É uma estação sem peso, uma estação sem a consciência pesada, uma estação sem rancor. Para que nós vivamos isso, nós precisamos abandonar a lente do ego e viver a lente da graça. Uau! Não sei se você conseguiu compreender isso, mas é hora de nós vivermos a melhor fase da nossa vida. Diga aí onde você está, é hora de eu viver a melhor fase da minha vida. Amém, muito bom. Outra fraqueza de Sansão, muito grave, foi se deleitar nas suas paixões. Nós podemos ser apaixonados, querido. Nós podemos nos apaixonar pelas coisas, sabe? Assim como eu me apaixonei pela terra do Piauí, assim como eu sou extremamente apaixonado por Teresina, você não tem noção. Hoje eu estou aqui em Teresina gravando esse vídeo e eu estou realmente muito extasiado com a beleza desse lugar, sabe? Com as pessoas desse lugar. É muito incrível o que eu tenho vivido, porque eu estou me apaixonando e isso é normal. É normal ser apaixonado, eu sou apaixonado pela obra, sabe? A minha família é apaixonada pela obra, nós amamos isso de paixão, nós podemos dizer isso, porque nós temos o nosso coração entregue a isso. Mas a questão é que ele deleitava-se às suas próprias paixões. As paixões dele não tinham relação com outras pessoas, não envolvia o bem-estar de outras pessoas. Nós vemos no erro anterior, na sua fraqueza anterior, que era o ego, que ele não tinha muito essa questão de se preocupar com as pessoas ao seu redor. Ele sempre estava preocupado com os seus prazeres, com as suas paixões. Se você vê do capítulo 13 ao capítulo 16 de Juízes, você vai ver a maior parte do tempo falando sobre as paixões de Sansão. E ele era completamente entregue às paixões, mas nós temos que tomar muito cuidado porque existe uma linha muito tênue entre a paixão e a fraqueza. Sabe, existe uma linha muito fina entre ser apaixonado e se tornar fraco. Nós queremos descobrir onde está a força, e eu quero te dizer uma coisa, a nossa força não está nas coisas que nos deixam fracos. Sabe, as paixões pelas nossas próprias coisas, simplesmente pelas nossas próprias causas, elas têm um grande potencial de nos deixar fracos. Elas podem causar lesões gravíssimas nos nossos caráteres. No meu caráter, no seu caráter, no nosso caráter.
sabe? Ela tem esse poder de causar lesões no nosso caráter, fragmentar o nosso caráter, e Jesus Cristo não nos chamou com meio caráter. Cristo não chamou você para ter duas vidas. Deus não chamou você para ter dois caráteres. Deus não chamou você para que você tivesse o caráter fragmentado. Jesus Cristo te chamou por inteiro. Ele chamou para que você amasse pessoas por inteiro. Ele chamou para que você perdoasse pessoas por inteiro. Ele te chamou para que você fosse livre e libertasse pessoas por inteiro. Então, fragmentar o nosso caráter com as paixões demasiadas é um problema, é uma fraqueza, querido. Não podemos ser refém das nossas paixões, nós precisamos dominá-las. Quando nós nos tornamos refém, aí sim nós ultrapassamos o limite que separa as paixões das fraquezas. Quando nós nos tornamos reféns dela, nós ultrapassamos esse limite, nós não podemos viver além desse limite. Nós temos que estar sempre aqui, dominando as paixões. Nós precisamos dominar as nossas paixões, sermos donos dela e não pertencer a ela. É muito importante que você entenda isso, que você viva isso. E agora que nós já falamos sobre esses 3 pontos, essas 3 fraquezas de Sansão, nós falaremos agora sobre a força. Onde estava a força de Sansão? Sansão, ele teve força para despedaçar um leão. Sim, um leão, um animal, um leão. Ele teve a força de despedaçar, ele foi atacado por um leão e ele teve a força para despedaçar esse leão como se fosse um cordeiro. A palavra de Deus usa essas palavras. Ele teve a força de carregar sobre os seus ombros portões pesados que guardavam uma cidade, os portões frontais, sabe, de uma cidade. Ele botou nos seus ombros e carregou até em cima de um monte. Até em cima de um monte, o monte ficava em frente a Hebron, ele carregou esses portões nas suas costas, nos seus ombros. Ele teve, sabe, a força de matar 1000 filisteus, 1000 inimigos com uma queixada de um jumento. Então realmente ele tinha muita força. Mas uma coisa aconteceu que às vezes a gente não assimila. A palavra de Deus diz em todas as vezes que ele ia fazer um grande ato de força, que ele ia demonstrar a superioridade sobre o povo filisteu, sabe? Que ele ia demonstrar realmente o poder que tinha recebido. A Bíblia fala do capítulo 13 ao 16 de Juízes, todas as vezes ela diz, ele foi tomado pelo Espírito de Deus. Uau! Então isso é realmente algo muito incrível. Ele entendeu que o poder de Deus não estava sobre ele, estava nas mãos de Deus sobre ele. Você consegue entender isso? Que o poder de Deus não está em você, mas está nas mãos de Deus sobre você. Em um relato da história de Sansão, nós vemos um momento em que ele foi traído em uma das suas paixões e foi tirado a sua força porque foi rompido o seu voto com Deus, sabe? Foi passado navalha no cabelo dele, então ele perdeu a sua força, não pelo cabelo, mas pelo voto que ele tinha com Deus. Entende? Então foi tomada a sua força, ele perdeu aquela força extraordinária e ele foi preso, cativo. Os filisteus festejavam, uau, realmente nós prendemos o herói de Israel, sabe? Nós tornamos cativo o herói da tribo de Dan, um juiz, um dos juízes de Israel. E então eles festejavam muito porque agora eles já tinham tirado de campo um jogador muito importante que era Sansão. O que impedia eles de cumprir os propósitos dele, de destruir o povo de Deus, destruir Israel. Mas Deus, ele é muito fiel e Sansão pôde compreender que a sua condição real não era de o provedor da força, mas um canal da força de Deus. Uau! Nós somos um canal da força de Deus, do poder de Deus nesse mundo. E Sansão entendeu isso e quando ele estava ali cego, sabe, sem sua força, fragilizado, naquele cativeiro, ele pediu a Deus uma última oportunidade de cumprir com o seu chamado. Agora sim ele tinha maturidade, ele abandonou o seu ego e pediu a Deus, ele abandonou a sua desobediência e colocou a vontade de Deus em primeiro lugar, ele abandonou as suas paixões e começou a viver pelo amor que ele tinha à causa de Deus. Isso é muito incrível, querido, e naquele momento Deus vem sobre ele mais uma vez. Deus vem sobre ele mais uma vez e enche ele do poder e do Espírito de Deus. Ele foi tomado outra vez e o seu cabelo cresceu novamente. E a palavra de Deus diz que quando ele estava no templo, no festejo que os filisteus estavam fazendo por ter apreendido ele, quando ele estava ali naquele templo, no templo de Dagon, ele
pôde cumprir com o seu propósito. Todos os líderes dos filisteus, os inimigos do povo de Deus, estavam ali dentro e ele afastou as colunas dali e o templo caiu sobre aquelas pessoas, sobre aqueles inimigos. Sabe, ei, eu não sei qual é o teu inimigo hoje, eu não sei qual é o seu inimigo hoje, se é um inimigo físico, eu quero te dizer, se livre disso de inimigo físico, porque nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra os poderes do mal. E quais são esses poderes? Que inimigos são esses, Rômulo? Os nossos inimigos são inimigos invisíveis, queridos, são os mais perigosos, sabe, a depressão, sabe, a ansiedade, sabe, a tristeza profunda, sabe, a culpa. Ei, a culpa é um dos nossos maiores inimigos, nós temos que abandonar a culpa, porque Deus já levou sobre ele toda a nossa culpa. Hoje nós não devemos mais nada, você pode entender isso? Nós não devemos mais nada. Deus levou sobre ele isso é força de Deus. Quando nós entendemos isso, nós entendemos a força de Deus, o poder de Deus, sabe? Os nossos inimigos é a ansiedade, realmente é a baixa autoestima, coisas que têm matado muitas pessoas hoje em dia, principalmente aqui na cidade de Teresina. Nós temos visto relatos sobre essas situações. Eu quero te dizer uma coisa, Deus é a tua força. Ei, escuta só, você que está no quarto, você que está sozinho, você que conhece as suas fraquezas e consegue reconhecer as fraquezas de acordo com o que eu falei aqui, eu quero te dizer uma coisa, Deus é por você e com você, querido. Sabe, assim como Sansão fez, é preciso que você reconheça isso. E você, nesse momento, clame pelo poder de Deus na sua vida. Que você abra o seu coração para receber e viver a força de Deus na sua vida. Amém, querido? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, de misericórdia e graça. Pedimos, Pai amado, que a tua força venha sobre nós. Deus, nós somos tão frágeis, Deus, sem ti. Nós somos tão frágeis sem o teu poder. E nesse momento nós declaramos, Pai amado, sobre as nossas vidas, força de Deus, para que nós possamos vencer os nossos inimigos, para que nós possamos vencer os nossos conflitos internos, Pai amado, os nossos inimigos invisíveis, Pai amado, mas possamos vencer não como o provedor da força, mas como o canal do poder de Deus, Pai amado. É isso que nós queremos, Pai amado, para as nossas vidas, sermos canais. Nós queremos, Pai amado, receber esse poder de Ti, essa força de Ti, Pai amado, e não errar, Pai amado, nas fraquezas, assim como Sansão errou, assim como outros nomes erraram, Deus. Em nome do Teu Filho amado, que já venceu tudo na cruz, nós declaramos isso. Amém. Ei, querido, se você quer fazer parte da nossa comunidade, sabe, se você quer estar conosco mais fortemente, eu quero te convidar a falar com a gente no Instagram, sabe, seguir as nossas redes sociais, segue o Instagram, segue aqui segue no YouTube, sabe, nós temos o link do YouTube no Instagram e o link do Instagram no YouTube, então assim, um lugar leva a outro, não tem como dar errado, está tudo conectado, sabe, se você tem esse interesse, fala com a gente quer te conhecer, não queremos saber não importa de onde você vem, não importa o que você fez, nós só queremos amar você, nós só queremos abraçar você, não fisicamente, porque o tempo não permite, mas abraçar você com o coração, sabe, abraçar o teu coração conosco, te ajudar no que você precisa. Ei, se você está precisando de oração, se você está precisando de alguma coisa, conta conosco, nós estamos aqui, agora literalmente, nós estamos em Teresina. Estamos aqui no Piauí para ser um canal da força de Deus para a tua vida também. Amém? Então é isso, seja bem-vindo à sua casa, fique em paz com Deus, que você tenha uma semana maravilhosa e nós nos encontramos aqui, nesse mesmo canal, sabe? Na semana que vem, em nome de Jesus, pela graça de Deus. Amém. Seja abençoado. Indescritível é o teu amor, que entregaste, tua graça me encontrou. Ouvi tua voz por sobre as águas, tu me chamaste, calmou o mar. Pude te ver no horizonte, estive seguro, comigo estás. Porque eu não sei como explicar que não existe outro igual em Cristo. Tu abriste meu coração, me amaste sem condição, meu Deus. Indescritível é o teu amor, que me entregaste, tua graça me encontrou. Não posso
trouxe paz. Agora o céu vive em mim e redimido te entrego tudo, de mãos erguidas adoro a ti, porque eu não sei como explicar que não existe outro igual em Cristo. Tu abriste meu coração, me amaste sem condição, meu Deus, indescritível é o teu amor que entregaste, tua graça me encontrou. Não posso entender nem explicar, o amor eterno nunca abandonará, indescritível